frio tá chegando e com ele a dificuldade de sair da cama quentinha também. E se eu te disser que não é preguiça? Você precisa mesmo de um tempo a mais de sono nos dias mais frios. E tem uma explicação científica para isso. E eu falo agora no Fala Lu, além de trazer dicas fundamentais para você enfrentar esses meses mais frios sem tanto sofrimento. Agora, no Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela USP, e trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Esse é mais um vídeo que eu acho que serve para qualquer pessoa. Todo mundo já teve um dia onde sair da cama foi um verdadeiro sofrimento. Manda esse vídeo então pro seu amigo dorminhoco, pro seu filho que tem preguiça, para qualquer pessoa que não entende por que isso acontece e às vezes até se acha meio culpado, meio preguiçoso. Conta para ele do nosso canal, tem muito conteúdo bacana aqui, tenho certeza que vai interessar muito mais gente. E para quem não está inscrito, agora é a hora, já clica logo e também dá um joinha porque isso faz toda a diferença para o canal. Bom, o clima já começou a mudar, a gente está no outono, daqui a pouco estamos chegando no inverno, em algumas regiões do Brasil isso já está sendo sentido na nossa vida. Tem quem ame, tem quem deteste. Mas no caminho aí da chegada do inverno, a gente também começa a experimentar uma mudança que tem gente que acha bom, mas para muita gente isso é um problema. A gente começa a dormir mais. E isso tem uma relação com o que a gente chama de ritmo circadiano, que é como o nosso corpo funciona num ciclo de 24 horas, o nosso famoso relógio biológico. Vamos falar um pouquinho sobre isso para vocês entenderem, porque é muito bacana e tem alguma coisa que eu tenho certeza que você ainda não sabe. Porque o nosso relógio biológico não tem lá um motor ou um relógio a cordas. O que controla grande parte desse ritmo, né, e dessa variação que a gente tem ao longo do dia são estímulos luminosos que vão agir no nosso cérebro. Olha que coisa maluca. De uma forma bem simplista, a luz é o momento de ficar acordado e o escuro, a escuridão, é o momento de dormir. Isso funciona bem para algumas espécies, né, que inclusive até hoje, durante o inverno, passam meses hibernando naquelas regiões onde ficam alguns períodos sem luz do sol. Veja bem, ursos polares, né, eles passam meses hibernando enquanto tá escuro. Começou a ter luz do sol, começou a ter claridade, eles voltam para a rotina diurna. E a gente humano, né, deveria talvez estar seguindo esse ritmo também, ou um pouco mais próximo disso, que é dormir durante a noite, do período escuro, e ficar acordado durante o dia. Mas a gente dá uma complicada nas coisas, né? E a gente acaba mudando o mundo, por isso nós somos humanos, seres homo sapiens. A gente criou o quê? A gente criou a luz. E hoje a gente consegue, por exemplo, passar dias em prédios sem janela, subterrâneo, com iluminação artificial e se bobear, tem hora que a gente não sabe mais se é dia ou se é noite. Ou algumas cidades, por exemplo, Nova York, está ali na Times Square. Às vezes meia-noite tem tanta luminosidade, tanto estímulo luminoso, que parece mais do que um período do dia, meio-dia, num São Paulo nublado, aquele dia cheio de nuvem que está chovendo, que vira quase uma escuridão. E a forma com que a gente controla, né, o ritmo circadiano e tudo a ver com o nosso sono em relação à luminosidade é através da produção de uma molécula que é chamada de melatonina. A melatonina é produzida dentro do nosso cérebro numa glândula bem pequenininha chamada pineal e ela que regula esse nosso relógio circadiano. Quando que a gente produz melatonina? Quando a gente tem ausência de estímulo luminoso. Por isso, o pico de produção de melatonina é em geral no meio da noite. De manhã, com a claridade, os níveis de melatonina despencam e aí você acorda e fica desperto. Quando você acorda, também começa a produção de um outro hormônio que é o cortisol, que vai te deixar ligado, que vai te dar energia, foco. E ao longo do dia, a produção de cortisol oscila e vai diminuindo, fazendo com que no final do dia você está mais sonolento, mais cansado, com menos energia. Então, essa relação hormonal é o que faz com que em alguns períodos do dia você tenha um estado de alerta, em alguns períodos do dia você tem sonolência. E a melatonina, principalmente, é controlada pela luminosidade. O que acontece quando você acorda e ainda está escuro? Os níveis de melatonina não caem tanto. Isso faz com que você continue sonolento. Por isso, no inverno, nos dias frios, onde amanhece mais tarde, a tendência é que você também tenha sono até mais tarde. Agora, acabou de sair uma pesquisa super interessante
que mostrou que nós, seres humanos, realmente precisamos de mais sono durante os meses de inverno, durante os meses onde o período de noite é maior em relação ao verão, mesmo morando em grandes centros urbanos, em ambientes que têm bastante luminosidade artificial, onde você consegue acordar às 5, 6 da manhã com noite fora e acender a luz e ter claridade. Esse estudo foi feito, então, atualmente e mostrou que existe uma sazonalidade independente da presença de luz artificial. Esse é um estudo alemão e ele avaliou o sono e acompanhou por um período longo 188 pacientes que moram em cidade grande. E a conclusão foi que nós, humanos, mesmo submetidos a ambientes com luz artificial, temos variação sazonal, ou seja, em relação às estações, do nosso sono. E principalmente o sono REM, que é relacionado diretamente ao ritmo circadiano. Então, o sono REM é muito controlado por essa liberação da melatonina. De fato, então, o que o estudo mostrou? Que os participantes dormiam 1 hora a mais em dezembro, porque eles estavam lá na Alemanha, né? O estudo foi feito com alemães, então o inverno é dezembro, do que junho, no verão europeu. O sono REM, que é o sono onde a gente tem aquele movimento rápido dos olhos, né? Se você ficar observando alguém dormir, você vai observar que o olho está movimentando. É um período do sono mais ativo. Durante o sono REM, que a gente tem nossos sonhos, que a gente tem um batimento cardíaco mais elevado, que a gente se mexe, tem gente que fala. O sono REM, então, nesse estudo, foi 30 minutos superior no mês de inverno, em dezembro, do que no mês de verão, em julho, lá para os alemães. O sono REM é basicamente regulado pelo ritmo circadiano, de forma que a gente já esperava essa alteração, porque a gente já sabe que o fato de amanhecer mais tarde e o fato de escurecer mais cedo no inverno altera a produção de melatonina, então a gente tem maior produção de melatonina, um pico de melatonina mais alto e depois a queda da melatonina demora mais para acontecer. Então isso fazia total sentido, era mais do que esperado. Só que esse estudo trouxe novidade. E essa novidade é super interessante. A mudança sazonal aconteceu também no sono de ondas lentas, que é um sono conhecido também como sono profundo. E isso foi uma coisa totalmente nova, descoberta pela primeira vez nesse estudo. Esse sono de ondas lentas, o sono profundo, acontece em geral no final do estágio de sono não REM, NREM, que é esse que tem o movimento rápido dos olhos. E é nesse estado de sono profundo que o nosso corpo vai fazer todos os reparos, vai fazer crescimento de tecido, ou seja, quando a gente fica mais forte, quando a gente treina durante o dia, construção de músculo, fortalecimento do sistema imunológico, ou seja, o sono profundo é fundamental. É no sono profundo também que a gente consolida nossas memórias de longo prazo. Então, ele é fundamental para quê? Para processamento de informação recém-adquirida, ou seja, você só consegue aprender se você tiver sono profundo. Então, para quem está estudando, para quem está trabalhando com coisas que exigem bastante cognição, é fundamental ter o sono de ondas lentas, o sono profundo. E o estudo mostrou que no inverno também houve aumento desse sono profundo, em 30 minutos nesses participantes em relação ao verão. Também existe uma sazonalidade do sono profundo, algo que nem os pesquisadores esperavam encontrar. Porque as pesquisas anteriores mostravam que o sono profundo não é regulamentado pelo relógio circadiano, então ele não teria um impacto da melatonina, que ele é um processo muito mais hemostático, que é o que significa o tempo que a gente precisa para ficar acordado em relação a sono profundo, para fazer toda essa renovação do nosso corpo, para fazer toda essa recuperação que é fundamental. Olha que interessante, o sono profundo é tão importante para a nossa vitalidade que quando a gente passa, por exemplo, uma noite em claro, alguém que dá plantão ou foi pra balada, ficou sem dormir, não é tão infrequente que a gente precise passar uma noite em claro. Quando a gente for dormir, né, no próximo momento de sono, o sono profundo é que vai ser priorizado. E é por isso que às vezes a gente dorme e a gente tem aquela sensação que a gente desmaiou, pá, e de repente acordou. Porque é um sono rico em ondas lentas, um sono profundo que dura mais tempo em relação ao sono REM. Então a gente nem tem sonho, a gente nem se mexeu e realmente é um sono que você desmaia e de repente acordou. Porque o corpo vai priorizar o sono profundo sempre que ele for necessário. Porque é nesse momento que acontece toda a recuperação do nosso corpo, formação de memória cerebral, aprendizado. E ele é
essencial para nossa vida, né? A gente precisa do sono profundo. Gente, só de entender a diferença aí do sono REM pro sono profundo e o quanto ele é importante, esse vídeo já merece um like. Dá a curtida aí pra gente, que isso sempre ajuda o canal. Agora, essa forma como o nosso sono se altera em relação às estações do ano pode ser explicada por nosso passado evolutivo. A gente evoluiu aí de um passado de luz e escuridão, quando a gente acordava de manhã só porque tinha luz do sol, para um momento onde a gente tem o controle do nosso tempo e do nosso ritmo, porque a gente desenvolveu a luz. E o nosso cérebro quase que não pode fazer nada em relação a isso. A gente é obrigado a sair da cama, porque a gente tem hora para trabalhar, hora de entrar na escola, todo mundo acende a luz do metrô e a vida começou. Mas se liga que daqui a pouco eu vou dar algumas dicas, então, de como não sofrer tanto com essa vida moderna que nos impede de seguir a nossa biologia, que seria de dormir, então, em média, 1 hora a mais nos dias mais frios. O nosso corpo dorme melhor em ambientes mais frios. A gente consegue um sono de maior qualidade, mais ondas lentas, mais sono profundo, quando a nossa temperatura corpórea está entre 31 a 35 graus Celsius. E a gente consegue baixar um pouquinho a nossa temperatura quando o ambiente externo está bem mais frio do que isso. Então, em torno de 17, 18, até 20 graus. No inverno, é mais fácil a gente conseguir essa temperatura do que em dias muito quentes. Então, pode ser que lá na Alemanha, em junho, né, faça 40 graus e aí fica difícil ter temperaturas adequadas para que a gente consiga ter um sono profundo como a gente precisa. A temperatura é fundamental para isso. Agora, baseado nesses estudos, será que a gente deveria mudar nossos hábitos? Será que a gente deveria ter hábitos ao longo do ano diferentes para cada estação? Então a gente sugeria aí para os nossos empregadores no inverno deixar a gente entrar 1 hora mais tarde, as escolas começarem as aulas 1 hora mais tarde. Acho que isso seria uma excelente solução. Mas a gente talvez não consiga implementar isso por conta desse nosso vídeo. O que a gente pode fazer do ponto de vista prático é, para ter essa quantidade aumentada de sono, dormir mais cedo, 30 minutos a 1 hora. Então, ao invés de dormir às 10 ou 10h30 ou 11, tentar dormir 1 hora mais cedo para conseguir acordar no horário correto que a gente obrigatoriamente precisa. Para as crianças isso é bem importante, né? A gente costuma ter um horário regular aí para as crianças dormirem, porque elas têm que acordar sempre no mesmo horário para ir para a escola. Mas talvez a gente precise, conforme os dias começam a ficar mais longos, mais frios de inverno, lembrar as crianças e tentar fazer com que elas durmam um pouquinho mais cedo, para que elas consigam ter o tempo de sono necessário, inclusive para que elas assimilem o que elas estão aprendendo na escola, porque elas vão precisar desse tempo de sono profundo que é fundamental. E quais são as consequências se a gente não dorme a quantidade que o nosso corpo precisa, né? Que o nosso corpo fisiologicamente necessita? A gente sabe, tem um monte de estudo falando dos riscos da falta de sono. Algum deles é desenvolvimento de diabetes tipo 2, doença cardiovascular, aumento de obesidade, quem não dorme tem muito mais chance de engordar, risco de depressão. Tem um estudo recente norueguês que mostra que pacientes que tiveram uma quantidade limitada de sono tiveram muito mais risco de ter infecção, ou seja, até doenças infecto-contagiosas, a famosa gripe, ela é mais frequente nas pessoas que dormem menos. E esse estudo mostrou que pessoas que dormiram menos de 7 horas por dia já tiveram um risco maior de infecção do que aqueles que dormiram mais do que 8 horas. Além disso, esse estudo mostrou que as pessoas que têm problema crônico de sono precisam com mais frequência fazer uso de antibiótico. Ou seja, no inverno, infecção também é mais comum, né? A gente sabe que o inverno, por ter aglomeração, predispõe às epidemias de gripe e outras infecções. Ou seja, é fundamental que no inverno a gente durma mais, inclusive por essa questão imunológica, para evitar que a gente fique mais doente do que o normal. Tentar dormir um pouco mais cedo para quem não pode acordar mais tarde, não é só uma questão de diminuir a preguiça de levantar quando o alarme tocar, mas também diminuir as chances de ficar doente e aí ter que faltar no trabalho obrigatoriamente. Então agora vamos dar umas dicas bem bacanas para você lidar com essa questão do aumento de sono no inverno, além de, obviamente, tentar ir para a cama um pouquinho mais cedo se você não pode acordar um pouco mais tarde, que isso seria o ideal. Essas dicas são bem práticas, elas funcionam
imediato e elas ajudam bastante, principalmente por trabalhar a questão do relógio biológico do ciclo circadiano. Primeira dica é ter a maior exposição à luz natural possível no período da manhã, principalmente logo após acordar. Isso vai fazer com que seu relógio biológico, seu ritmo circadiano, entenda que o dia começou, vai fazer com que a sua melatonina despenque e isso faz com que o pico de melatonina da noite seja mais precoce. Então isso faz com que você tenha menos sonolência no dia seguinte pela manhã. Isso, por exemplo, é muito importante para criança. Então, por exemplo, se está levando a criança para a escola, se puder, deixa a criança se expor 10 a 15 minutinhos à luz solar, porque isso vai ajudar na regulação da melatonina e vai fazer com que ela fique menos cansada e tenha melhor qualidade de sono. E a dica número 2 é evitar luz brilhante 2 horas antes do horário de dormir. Se possível, né? É difícil, mas qualquer tela leva a esse estímulo luminoso. Então, se você puder reduzir a luz do celular, do tablet, hoje a gente já tem, né? A maioria dos celulares já tem essa função noite, é exatamente para evitar o atraso do pico da melatonina, porque quanto mais você tem estímulo luminoso quando já está escuro lá fora por luz artificial, mais tarde é o pico de melatonina da noite, então você vai ter mais sonolência pela manhã. Então, se você começa a deixar seu corpo entender que está escuro, que já está de noite, você tem um pico de melatonina mais cedo e você acorda mais desperto, com mais energia e menos sonolência durante o dia. É isso aí, me contem se vocês realmente sentem diferença em relação a verão e inverno para acordar, se vocês acham mais difícil ou se isso para vocês é tranquilo. E se vocês já usavam essas dicas que eu falei para vocês em relação a controle do nosso ritmo circadiano. É isso aí, obrigada!